Se você trouxe a sua Bíblia, ou então vou pedir para acompanhar aí no telão, Mateus 15, a partir do verso 21. Mateus 15, a partir do versículo 21, diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Vamos orar mais uma vez, pedindo que a palavra do Senhor faça morada e que o Espírito Santo traduza aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Deus, nós te agradecemos, queremos te honrar nesse momento, Deus, com a tua palavra, que eu não fale de mim e que seja um canal e que essa mensagem venha direto, sem ruídos, Pai. Essa é a nossa oração, é em teu nome, Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Você alguma vez já brigou com Deus? Alguma vez você estava em um propósito de oração ou de repente estava enfrentando alguma luta, algum vício, e aí você brigou com Deus? Brigou de dizer: Deus, eu não dá mais. Ou o Senhor me cura ou o Senhor me cura. Quase que querendo dar uma ordem a Deus. Você já insistiu em algo com Deus, mesmo diante dos problemas, das suas limitações, mesmo diante do silêncio, mesmo quando Deus fica em silêncio, você já brigou com Deus? Mesmo diante de uma resposta negativa, até do próprio Deus, porque Deus às vezes diz não, mesmo quando Deus disse não, você já discordou de Deus e disse: Deus, mesmo com o seu não, eu vou insistir. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nessa história da mulher cananeia e a gente vai ver que às vezes é necessário brigar com Deus. Às vezes é necessário ter uma fé e desenvolver uma fé que insiste, ou uma fé insistente. A primeira coisa que essa mulher nos ensina é que para clamar ao Senhor, para clamar a Deus, não importa a sua origem, não importa a sua condição atual ou ainda a sua religião, mas o que realmente importa para clamar a Deus é o coração. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar da vida ou dessa história. Nós podemos tirar dessa mulher. A Bíblia diz no versículo 21, Mateus 15, 21, na verdade o 22, que Jesus está passando por uma cidade e essa cidade não era uma cidade de predominância de judeus. E essa mulher que era natural dessa cidade, essa mulher era uma sírio-fenícia, e sírio-fenícios normalmente tinham costumes de cultuar deuses pagãos. E essa mulher, ao ver o Senhor, ao descobrir que ele está passando por ali, ela vai atrás dele, ela grita, ela começa a clamar. Então a primeira lição que fica para nós nessa noite é:
não importa a sua origem. Às vezes, ou muitas vezes, a nossa origem acaba atrapalhando muito a nossa história. Porque nós não sabemos lidar muitas vezes com a nossa origem. Tem um jogador de futebol muito famoso, que o apelido dele é Imperador. Ele é um atacante muito famoso e ele jogou na Itália e fez grande sucesso, mas em determinado tempo da carreira dele, ele tinha muito que viver ainda, mas em determinado momento da carreira dele, ele simplesmente abandonou a Itália, abandonou o clube, pediu rescisão de contrato e voltou para o Brasil. Sabe por quê? Porque ele disse que estava com saudade da família dele, ele não conseguia ficar distante. Mas o que é interessante na história desse jogador famoso, que ainda está na mídia e a gente ainda vê notícia dele, muito embora ele não jogue mais, é que ele foi criado na favela. E aí, mesmo depois, com muito dinheiro, com muitos carros, com muitos bens, ele talvez em prol de uma humildade, ele diz, não, eu posso ir para a Itália, posso ir para qualquer lugar, mas a favela não sai de mim. E aí eu vendo alguns repórteres, alguns jornalistas, e os jornalistas faziam elogios a ele e a história dele dizia o seguinte, não, ele é um cara humilde. Ele é um cara humilde, ele saiu de lá da Itália, ele abandonou uma carreira promissora, inclusive a nível de seleção brasileira, para voltar para o Brasil. E viver na favela. Por quê? Porque ele não abandonou suas raízes, as suas origens. Eu olhei, o que cara tolo. Tolo. Abandonou uma carreira, abandonou toda uma história promissora em prol de quê? De fazer churrasco na laje de casa. Em prol de estar andando com muitas vezes com traficantes. Será que isso é humildade? Às vezes a origem toma um lugar tão forte na nossa vida que a gente não passa o filtro. Eu não fui necessariamente criado numa favela, mas eu passei durante um bom tempo morando em um bairro perigoso. E lá tinha traficantes, tinha más influências, tinha tráfico, mas eu não deixei com que eu não levei isso para a minha vida. Eu não levei isso para a minha vida. Então, a primeira lição que essa mulher nos ensina é, olha, a origem não importa, porque se a origem dela importasse, ela não clamaria. Ela não clamaria. Mas não é só a nossa origem, a nossa condição atual também. Muitas pessoas enfrentam dificuldades com lutas, de repente é um vício, é um vício com cigarro ou com álcool, é um vício com a cocaína. E a condição atual da pessoa, por incrível que pareça, impede, é como se impedisse com que ela clamasse a Deus. É aquela velha história, né? Eu só vou para a igreja quando eu só vou começar a andar com Deus, eu só vou clamar a Deus quando eu parar de fazer isso. Aí eu olho para essa pessoa e digo, meu Deus, outro tolo. Outro tolo. Deixa com que a condição atual atrapalhe. Não, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Por quê? Porque a nossa origem e a nossa condição atual não são impeditivos para Deus. Ele te ouve. Outra condição, ou outra coisa que nos atrapalha e que essa mulher nos ensina é a religião. É a religião. Porque talvez essa mulher, muito provável mesmo, essa mulher vivesse costumes totalmente diferentes da religião predominante da época. E qual era a religião predominante da época? Era o judaísmo. Qual era o contexto ali? Era o judaísmo. Só que essa mulher, tudo indica que ela não era judia. Ela poderia até ser uma recém-convertida, eu acho muito difícil. Mas o que tudo indica é, olha, ela pratica outra religião. E aí eu pergunto, praticar outra religião é um impeditivo para clamar ao Senhor?
Não deveria. A Bíblia fala lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Clame ao Senhor enquanto é tempo. Clame ao Senhor enquanto você tem um coração pulsando. Porque vai chegar um dia que o seu coração ele não vai pulsar mais e você não vai poder clamar mais ao Senhor. E aí, a condição atual talvez não seja um vício, a condição atual talvez não seja uma origem, o impeditivo atual talvez não seja uma religião, mas sabe o que é que vai ser? A vida, porque a vida se esvai. Mas o texto segue, e essa mulher ela nos ensina muitas coisas. O versículo 23 diz assim: mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: olha, mande ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Às vezes é necessário lutar com Deus e insistir, mesmo diante do silêncio dele. Eu sei que você com certeza já deve ter tido alguma experiência onde você estava de repente enfermo, onde você estava de repente com alguma pendência financeira para resolver, onde você estava com algum sonho ali que não vai para frente, e aí você olha e começa a clamar ao Senhor e diz: Senhor, me dá uma direção. E nada. E aí passa uma semana. Aí você chega para o pastor, você procura a igreja e aí você entra num propósito de jejum, de oração, e você começa a clamar ao Senhor, e clama ao Senhor, e diz: Senhor, me dá uma direção, Senhor, abre uma porta, Senhor, me ajuda. E tudo que você consegue ver e ouvir é o vazio, é o silêncio. É interessante porque Jesus, aqui no texto de Mateus, fala que Jesus não disse nenhuma palavra. A mulher clamou a ele e Jesus ficou calado. Você já imaginou essa situação? Já imaginou? Eu comecei a me perguntar: meu Deus, por que Jesus ficou calado? Por que ele não disse nada? Por que ele ficou calado? A Bíblia não diz o porquê. A gente pode começar aqui a fazer suposições e pensar. O que importa e o que o texto quer dizer é que ele ficou calado, enquanto tinha alguém clamando. Porque às vezes Deus fica em silêncio. Mas mesmo em silêncio, às vezes é necessário a gente insistir. Jacó lutou com o anjo até que ele o abençoasse. Essa é clássica, né? Jacó tem uma experiência e ele tem uma luta de boxe ali, né, com um anjo, e tem uma luta ali de jiu-jitsu, né, e dá um mata-leão, e o anjo vai e não vai, e chega um momento em que é como se o anjo dissesse assim: não, olha, eu vou embora, já cansei já disso aqui. Aí Jacó pega como se ele pegasse no pé do anjo e dissesse: ei, você só sai daqui depois que você me abençoar. Jacó insistiu. Eu me lembro do primeiro milagre de Jesus. Quando Jesus está com seus discípulos ali, numa festa de casamento, o vinho acaba, e no momento que o vinho acaba, aí Maria procura Jesus e diz: olha, meu filho, o vinho acabou. É como se ela estivesse dizendo o seguinte: olha, eu sei que você pode resolver esse problema, e olha, o vinho acabou. A primeira resposta de Jesus é: olha, o que é que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Só o que nos marca no primeiro milagre de Jesus é porque, mesmo diante da negativa de Jesus, porque Jesus deu uma negativa à mãe, sabe o que é que ela faz? Ela chega para os responsáveis e continua a dar instruções. É como se o Redentor do mundo fala: olha, não é chegada a minha hora, eu não vou fazer. É como se ela dissesse assim: olha, eu vou continuar. E ela insiste. E ela vai lá e dá as instruções e diz: olha, faça tudo o que ele mandar. E sabe o que é que acontece depois? Ele faz. Ele realiza.
Essa é uma máxima dos católicos. Eu converso com alguns católicos e eles falam que eles dão muita importância a Maria porque a mãe conhece bem o filho. E uma coisa eu tenho que concordar com eles. Uma coisa é um pedido de uma mãe, outra coisa é um pedido de um desconhecido. Eu penso que a gente teria muito mais afeição em responder um pedido da mãe. Só o que é que acontece? Jesus diz não. É como se Jesus dissesse o seguinte: olha, eu não vou fazer isso agora não. Não vou. Só que Maria insiste, é como se Maria tivesse sido o instrumento de Deus para dar um start assim, nos milagres de Jesus. Dissesse, não, é agora, vamos lá. Mas não para por aí. Eu lembro de uma moça chamada Ana, que ela era humilhada porque ela era estéril, não podia ter filhos. E aí ela faz um propósito com Deus e ela começa a ir ao templo e ela vai, ela clama, ela insiste porque era o sonho dela. E ela diz, Deus, dai-me um filho que eu devolvo para o Senhor o filho. E sabe o que é que acontece? Quando ela clama por um filho, o sacerdote ou o entendido ali o entendido da religião olha para aquela moça e diz, mulher, vai embora, você está bêbada. Só que sabe o que é que Ana faz? Ela insiste. Essa mulher cananeia tem muito a nos ensinar. Ela tem a nos ensinar que mesmo diante do silêncio de Jesus, em alguns casos, nós devemos insistir. Essa mulher tem tanto a nos ensinar que, mesmo diante da negativa dos entendidos da religião, nós devemos insistir. Devemos insistir. Sabe quando você tá com algo na cabeça e não sai da sua cabeça, e o Senhor falou com você em determinado momento, Ele fala com você e Ele diz, não, vai acontecer, o milagre vai chegar, a sua fé, ela vai crescer, você quer me conhecer, você vai me conhecer. E o Senhor fala, só que passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 10, 20, 30 anos, que nem a música do Luan Santana, e nada acontece. Aí você começa a clamar a Deus, ou continua clamando a Deus, e só é silêncio. Aí você procura quem já tem mais experiência, você procura o Samuel, aí você procura o profeta, aquele que consegue discernir a voz do Senhor, e ele olha e ele diz assim, rapaz, pare com isso. Mulher, pare de beber, mulher. Você não está vendo. E ela olha para o sacerdote ali, ela diz, ei, eu não estou bêbada não. Eu não estou bêbada não. Eu estou insistindo porque eu creio que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai responder a minha oração. Essa mulher tem muito a nos ensinar. Ela tem a nos ensinar uma fé insistente. Mas o texto não para por aí. Versículo 24 diz assim, ele respondeu, isso depois que os entendidos da lei, depois que os discípulos dele, diz o seguinte, olha, manda essa mulher embora, ela está gritando, ela está chamando a atenção, é capaz de vir alguém prender a gente, manda essa mulher embora. Depois que os discípulos falam isso para Jesus, aí Jesus diz assim, olha, eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Parafraseando para os dias de hoje, é como se Jesus dissesse assim, olha, mulher, não dá não, mulher, você não está vendo não. Os meus discípulos analisaram a situação junto comigo e não dá. O seu milagre não vai acontecer não, essa oração não dá. É impossível, é incabível, é indescritível, não dá, no momento não dá, não vai acontecer. O versículo 24 é como se Jesus estivesse dizendo isso, Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Quem era Israel? Era aqueles que viviam no seio do conhecimento religioso, era aqueles que viviam aguardando a manifestação do Messias. Se a gente trouxesse para o dia de hoje, quem era o Israel de Deus? A igreja, os cristãos.
É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu vim para um povo escolhido. Eu não vim para você. É como se Jesus estivesse dizendo isso. E os discípulos falam, manda ela embora, porque se ela continuar gritando aí, as autoridades vão prender a gente, e aí o Senhor não vai conseguir cumprir a sua missão. Agora, sabe o que é que acontece no versículo 25? Depois que Jesus dá uma negativa para essa mulher, a mulher vai e adora de joelhos. E ela diz, é como se ela dissesse, se ela adorasse e dissesse novamente, Senhor, ajuda-me. Mas não é um ajuda-me dessa maneira assim, doce que eu estou falando aqui, ajuda-me. Não, é como se ela se prostrasse ali de joelhos, adorasse ao Senhor e começasse a segurar e a quase que rasgar as vestes de Jesus e dissesse, Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Responde, atende o meu pedido. Essa mulher nos ensina, diante da negativa do Senhor, que primeiro nós devemos adorar, para depois clamar. O versículo 25 diz que a mulher veio, como ela se aproximou de Jesus, ela clamou pela primeira vez, mas não deu certo. Ela veio, se aproximou de Jesus, se prostrou e o adorou. Você fez algum pedido ao Senhor? Você vem fazendo algum pedido ao Senhor? Você vem clamando a Deus por algo? Você vem clamando a Deus por uma visão? Você vem clamando a Deus por uma direção? Você vem clamando a Deus por uma libertação? Deixa eu dizer uma coisa para você, antes de você clamar, adore. Primeiro você adora, depois ação livre? Não. Primeiro você adora, depois você clama, depois você pede. Essa mulher nos ensina muito, porque muitas vezes nós invertemos os processos. Nós chegamos aos pés do Senhor e não dá nem tempo de respirar. Nós já chegamos, Senhor, aí não consegue nem respirar. Parece criança quando está chorando, parece criança quando recebe um não. Aí a criança diz, olha, eu quero ir para o parque. Não vai. Ah, mas eu quero esse brinquedo. Não vai ter esse brinquedo agora. Ah, mas aí começa mais. Primeiro adore, depois clame. A mulher veio, se ajoelhou e adorou. E depois, ela clamou. Depois ela disse, Senhor, ajuda-me. Mas essa mulher tem, nesse curto relato, essa mulher tem tanto a nos ensinar, porque o texto não para por aí. Jesus agora responde. E é a segunda vez, pelo menos no texto, no relato do texto, que a mulher, ela pede ao Senhor, que ela clama. E aí eu fico me perguntando, ô Jesus, por que pelo menos você não disse, na primeira vez você não falou nada? Quando ela clamou, por que você ficou em silêncio? Porque o silêncio, concorde comigo, o silêncio às vezes é amargo. Às vezes você tem um problema para resolver com alguém e aí o clima não está bom com sua esposa, com seu esposo, com seu filho. E aí você chega para a pessoa e aí você diz, ei, mas isso. Aí sabe o que é que a pessoa faz? Aquela cara, sabe aquela cara, não estou dizendo que Jesus fez isso, certo? Mas é aquela cara de deboche e fica em silêncio assim, e dá aquele sorrisinho. Isso nos mata por dentro, né? Mas o Senhor ficou em silêncio, não disse uma palavra. E aí, agora, depois que a mulher, ela se prostra e ela adora, aí agora que ela clama, aí é como se o Senhor estivesse dizendo, não, agora, vamos lá. Eu acho tão medicinal, eu acho tão educativo isso aqui, porque remete muito a um pai educando um filho. Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, com certeza você já deve ter feito isso. O seu neto, ou o filho ou a filha chega, pede algo para você e está desesperado. Não, mas por que isso? Mas o pai, ou mãe... Aí você olha com um olhar
fixo nos olhos do menino, da menina, e você diz: olha, se recomponha. Eu não vou lhe responder assim. Você não vai ter nem um sim, nem um não. Primeiro, se recomponha. Porque você não é nenhum bicho. Se recomponha, tenha compostura. Eu sou seu pai. É muito educativo. Eu penso que Jesus, dessa segunda vez, quando a mulher entendeu que o que mais importa, a urgência primeiro, não é o milagre, mas é a adoração, aí Jesus, ele ouve. Só que Jesus, ele dá outra resposta que não foi tanto do agrado dessa mulher. Porque aí vem o versículo 26, e aí Jesus diz assim, ele responde: olha, mulher, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Meu Deus do céu, eu fico pensando, que resposta dura. Que resposta dura. Cachorrinhos, tá me chamando de cachorro, é? E eu sou cachorro por acaso? Como se a gente tivesse alguma moral para chegar para Deus e dissesse: Deus, me respeite, viu? Mas o filho muitas vezes faz isso com o pai. O filho e a filha muitas vezes faz isso com a mãe. Diante de uma resposta negativa, aí o filho quer cantar de galo. Aí nesse momento o pai se levanta com autoridade e diz: olha, me respeite. Eu não sou seu paricere, não é assim que fala? Me respeite. Não é certo isso. Não é certo eu desviar o meu foco agora. Não é certo eu desviar da minha missão para atender o seu pedido. Não é certo. Mas essa mulher tinha algo. Essa mulher tinha algo. E ela dá uma resposta para o Senhor. É como se o Senhor tivesse dado uma justificativa, sei lá, teológica, uma justificativa bíblica, messiânica, o que você quiser chamar, e ela rebate. Ela rebate. E ela diz no versículo 27, disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: olha, mesmo na minha pequenez, mesmo Senhor não sendo enviado primariamente para o meu povo, para mim, mesmo eu sendo de uma religião diferente, mesmo eu tendo costumes diferentes, mesmo assim, eu ainda quero pelo menos a sobra. Porque a sobra, o respingo da unção, o respingo do teu poder, para mim já é muito. Essa mulher tem muito a nos ensinar. E por mais que pareça, é isso que eu aprendo com essa mulher nesses versículos. Por mais que pareça, Deus não é exclusivo a uma religião. Deus não é exclusivo. Deus é exclusivo para nós. Nós não adoramos outros deuses. Mas Deus, eu não posso querer colocar Deus dentro de uma caixinha, querer colocar Deus dentro daquilo que eu consigo compreender enquanto vida, dentro daquilo que eu consigo compreender enquanto até revelação bíblica, porque eu creio que o que Deus revelou aqui é o suficiente para que a gente creia. Mas tem muita coisa, irmão, que eu olho e digo: Senhor, mais isso, Senhor, mais aquilo. Eu sei que vai chegar um dia em que aquilo que hoje é sombra vai clarear. Aquilo que hoje eu não entendo, vai chegar o dia que eu vou entender. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo quando esse dia chegar, se ainda tiverem coisas que o Senhor não queira revelar, se conforme ou se contente, porque Deus é soberano. Deus é soberano e os desígnios dele. Quem é o conselheiro de Deus? Quando Jó, que era justo, um dos homens mais justos, o homem mais justo, vamos dizer assim, da região ali, quando Jó começa a suceder as coisas ruins, ele começa a fraquejar ali, ele começa a questionar as coisas. Deus chama ele assim, pega aqui, ó, na gola e diz: ei,
Quem é você? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu dividi as águas, quando eu firmei a terra? Onde é que você estava? Onde é que eu e você estávamos? Estávamos na mente do Senhor. Na mente do Senhor. Então, por mais que pareça, Deus não é exclusivo de uma religião, mas sim para aqueles que o recebem. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não caia nesse engano. Não caia no engano de achar que porque você faz parte, de repente, de uma religião, você faz parte de uma comunidade, você frequenta, você visita, não caia no engano. Porque Deus é Pai, Deus é Senhor, é soberano, Deus, nós temos livre acesso a Deus, é quando a gente recebe. E esse fato de receber não está necessariamente restrito a um conjunto de dogmas, ainda que eu não consiga entender. Já chegando nas últimas lições que essa mulher pode nos dar, a gente vai lá para o versículo 28. E depois de tanta insistência, depois de ouvir cachorrinhos, depois de ouvir o silêncio, que muitas vezes machuca até mais do que uma resposta grosseira, depois de tudo isso, Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. A sua filha foi curada. A quinta e última, talvez, lição que eu consegui extrair aqui desse texto maravilhoso é que, no fundo, eu e você, nós devemos insistir em algo. Não é para meros fins egoístas. Eu não vou insistir em um milagre só para benefício meu. Não é que isso seja ruim. Mas eu tenho que dizer para você nessa noite: insista, lute com o Senhor em prol de um propósito. Insista com o Senhor em prol de alguém. Porque essa mulher estava clamando ali, estava insistindo, estava sendo chata mesmo, porque ela foi chata. Eu fico imaginando ali a cena, né? Ela foi chata mesmo, mas ela insistiu tanto, e nem para ela, era um milagre. Era para a filha. Então insista por um propósito, insista por alguém. Insista por alguém. Porque de que vale a nossa vida? Ela é como um sopro. E talvez o Senhor, diante do silêncio de Deus, talvez Ele esteja nos ensinando que não se trata de nós. Talvez diante do silêncio dEle, diante da negativa dEle e dos entendidos da fé, talvez Deus esteja usando tudo isso para nos ensinar que não se trata de nós, não se trata de mim, não se trata de você, se trata de Deus. É Ele que começa tudo, é Ele que termina tudo. Então, o que Deus está dizendo para nós essa noite? Olha, Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito que Ele tem na sua vida é muito maior do que você imagina. Sabe por que é muito maior do que você imagina? Porque não se trata só de você. Se trata de algo que talvez você hoje não enxergue. Só que para que a gente consiga chegar nesse propósito maior, nós devemos insistir. Nós devemos insistir. Eu quero finalizar essa mensagem compartilhando um anseio e uma oração com você. Talvez você esteja sofrendo
Talvez a sua vida esteja assim. Uma hora está aqui, outra hora está aqui. Talvez a sua vida esteja igual uma gangorra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Insista um pouquinho mais. Insista um pouquinho mais. Seja chato com Deus. Diga, Deus, não, sabe? Eu vou fazer um propósito com o Senhor e eu só vou terminar esse propósito quando o Senhor me libertar. Eu só vou terminar esse propósito quando o Senhor me ouvir. Eu só vou terminar esse propósito quando o Senhor me der uma direção. Com isso aqui eu não estou querendo fazer com que e estimular você para que você barganhe com Deus. Eu estou querendo nessa noite chacoalhar você para que você seja chato com Deus em alguns momentos. Porque em alguns momentos é necessário ser chato com Deus. Em alguns momentos é necessário mesmo, sabe, ficar, se eu sou um cachorrinho, se eu sou isso mesmo, que seja, mas, Senhor, atende o meu clamor, porque não dá mais. Eu não quero mais ficar nessa gangorra da vida. Eu não quero mais ficar nessa gangorra de, estou forte e estou fraco. Ou então, estou livre, estou escravo. Estou próspero e não estou próspero. Prosperidade muito mais do que dinheiro. Sou abençoado, não sou. Não, chega uma hora em que Deus, assim como fez com Jacó, Deus ele nos marca. Jacó teve uma marca ali, né? O Senhor marcou ele na coxa. Para que ele nunca esquecesse de que um dia ele insistiu tanto, ele lutou tanto com Deus, que Deus atendeu o pedido dele. Então, insista com o Senhor, não desista, lute com Deus, até o ponto em que Ele marque você. Assim como um fazendeiro marca o seu gado. Deixe com que o Senhor coloque uma marca em você, na sua pele mesmo, ali na sua carne, que machuque naquele momento, que é para que você nunca esqueça que aquele dia foi um marco, que aquele dia foi um rompimento, aquele dia foi o dia da libertação do Egito. Aquele dia foi o dia que você passou da morte para a vida. E se você vai se batizar, fica essa dica aí, que o batismo seja esse dia. O dia que as marcas do Senhor vão ficar tão impregnadas em você, que você nunca mais vai esquecer. E aí quando você pensar em ir para a gangorra de volta, quando você pensar em voltar para o pecado, sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para a marca que o Senhor fez no seu coração, que a marca que o Senhor fez no momento que você estava lutando com Ele, você vai dizer, não, eu não quero mais aquela vida, eu não quero mais, porque o Senhor já me marcou. Termino com esse versículo. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica em nosso coração de que nós somos filhos. Deixe com que o Senhor marque o seu coração, testifique no seu coração. Amém?